Olá, pensemos nisto. Cada vez que pegamos no telemóvel ou abrimos um portátil, estamos a interagir com um mundo invisível. Hoje, vamos espreitar para lá do ecrã e descobrir a história por detrás dos aparelhos que usamos todos os dias. Claro, há o preço que vemos na loja, mas qual é o custo real? Aquele que não vem na etiqueta. Muitas vezes é um preço invisível, que é pago por pessoas a milhares e milhares de quilómetros de distância. E para se ter uma ideia da escala de que estamos a falar, vejam este número: 3 milhões. Esta é a estimativa do número de trabalhadores só no setor da eletrónica na China. É uma força de trabalho absolutamente maciça a alimentar a revolução tecnológica global. Ok, então para percebermos esta história temos de começar mesmo pelo princípio de tudo, pela origem da cadeia de abastecimento, lá bem no fundo da Terra. Pensemos um pouco nas baterias que dão energia a quase tudo o que usamos hoje em dia. O cobalto é um ingrediente essencial. Mas, enquanto nos dá energia a nós, a forma como é extraído tem um preço humano profundo e muitas vezes trágico. E esta dependência de uma única região, a República Democrática do Congo, de onde vem mais de metade do cobalto do mundo, acaba por concentrar o problema. É precisamente lá que a indústria está minada por algumas das condições de trabalho mais perigosas do planeta. A realidade que foi documentada no terreno por várias organizações é francamente sombria. Estamos a falar de cerca de 40 mil crianças a trabalhar em minas, algumas com apenas 7 anos, em túneis super instáveis e sem qualquer tipo de proteção. As estatísticas, por si só, não contam a história toda. São testemunhos como este, de um órfão de 14 anos, forçado a trabalhar, que nos mostram a verdadeira dimensão humana por trás destes números. E aqui chegamos a um contraste gritante. As maiores empresas de tecnologia do mundo dizem que têm tolerância zero ao trabalho infantil. No entanto, os relatórios continuam a ligá-las diretamente a fornecedores que usam cobalto que foi extraído por crianças. Bom, vamos sair das minas e avançar para a fase seguinte desta cadeia, a linha de montagem. O sítio onde todos estes componentes se transformam nos aparelhos que nós conhecemos tão bem. Dentro das fábricas, o que se encontra é um padrão alarmante que se repete, um ritmo de trabalho que é simplesmente implacável, desenhado para maximizar a produção, mas que muitas vezes ignora os limites da resistência humana. Nos principais fornecedores de marcas gigantes, como a Amazon ou a Apple, os trabalhadores chegam a fazer mais de 100 horas extraordinárias por mês. Muitas vezes são obrigados a fazê-lo, e isto ultrapassa em muitos os limites que a própria lei estabelece. E o esgotamento físico é só uma parte do problema. O próprio ambiente de trabalho é muitas vezes tóxico. As pessoas estão expostas a químicos perigosíssimos sem terem sequer o equipamento de proteção mais básico. Esta negligência sistemática em relação à segurança não resulta em pequenos acidentes. Não. As consequências são graves e muitas vezes para a vida toda. Doenças crónicas, cancros e tragédias pessoais que podiam e deviam ser evitadas. E, como é natural, perante condições destas, muitos trabalhadores tentam organizar-se, tentam lutar por melhores condições. Mas encontram quase sempre uma oposição muito poderosa. O que vemos aqui é uma luta muito desigual. De um lado, táticas antissindicais, intimidação e ameaças para silenciar os trabalhadores. Do outro, uma coragem que começa a emergir, com greves e denúncias nas redes sociais para lutar por direitos básicos. E para que não restem dúvidas de que estes são casos isolados, não são. Se olharmos para os últimos anos, o que vemos é um padrão persistente de violações, ano após ano, nos fornecedores das maiores marcas do mundo. E muitas vezes sem qualquer tipo de resposta. Então, a grande pergunta é: o que é que está a ser feito para tentar consertar este sistema que parece tão quebrado? E claro, quais são os desafios que ainda existem pela frente? A verdade é que o caminho para a mudança envolve muitas frentes diferentes. Vai desde a pressão de grupos de ativistas e a responsabilização das empresas, até à necessidade absolutamente crítica de haver leis e supervisão a nível global. No final de contas, para se conseguir criar uma indústria de eletrónica que seja ética e sustentável, é preciso uma ação coletiva. É preciso o envolvimento de todos os elos desta longa cadeia. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, que é uma pergunta crucial. Uma pergunta que talvez nos devêssemos lembrar de fazer sempre que pegamos num destes aparelhos. Será que a tecnologia que transforma o mundo pode ser criada sem custar a dignidade humana?